6 modelos alinhadas na sala luxuosa. O milionário viúvo ordenou: escolha, minha filha, uma delas será sua nova mãe. As mulheres sorriram confiantes. A babá humilde ficou esquecida no canto. A menina caminhou em silêncio e abraçou quem ninguém esperava. O salão inteiro congelou e a vida daquela família mudaria para sempre. O relógio marcava 6 horas da manhã quando Rogério Tavares abriu as cortinas de seu quarto. A luz do sol atravessou os vidros altos da mansão, iluminando o quarto espaçoso, mas frio. 3 anos haviam se passado desde a morte de sua esposa, e nada conseguia preencher o vazio que ficara. Nem os negócios milionários, nem as festas para manter as aparências, nem os conselhos de amigos. O silêncio da ausência ainda ecoava em cada canto da casa. Aos 48 anos, Rogério tinha tudo o que muitos homens desejariam: fortuna, influência, poder. Mas nenhuma dessas coisas era capaz de devolver-lhe os sorrisos que perdera. Desde a viuvez, tornara-se rígido, fechado. Para os sócios, era exemplo de disciplina. Para os empregados, um patrão exigente e frio. Mas para Manuela, sua filha de 7 anos, era apenas um pai distante, quase inacessível. A menina de cabelos castanhos soltos e olhos expressivos vivia rodeada de brinquedos caros, vestidos importados e conforto material. Ainda assim, sua vida parecia incompleta. Ela carregava um olhar de saudade que nada conseguia disfarçar. Nas noites silenciosas, encolhia-se na cama, abraçando forte um ursinho de pelúcia, sussurrando para a mãe que já não podia ouvir: "Boa noite, mamãe." Foi nesse espaço de dor que surgiu Juliana. Contratada como babá logo após a morte da esposa de Rogério, ela não tinha a elegância que circulava pelos salões que o milionário frequentava. Seus 36 anos eram marcados por simplicidade. Cabelos castanhos, presos em coque apressado, roupas discretas, gestos humildes. Mas Juliana tinha algo que a mansão inteira parecia desconhecer: um coração disposto a ouvir e a cuidar. Ela preparava o café da manhã de Manuela, ajudava-a a se vestir, organizava os materiais da escola. Mas, mais do que tarefas, Juliana oferecia presença. Ajoelhava-se para ouvir as histórias inventadas pela menina, segurava-lhe a mão nas noites de pesadelos, cantava baixinho até o sono chegar. A cada dia, conquistava o que ninguém ali percebia: o amor sincero de uma criança que só precisava de afeto. "Tia Juliana, fica comigo até eu dormir." Manuela pedia quase todas as noites, e Juliana ficava. Sentava-se ao lado da cama, ajeitava os cobertores, acariciava os cabelos da menina, até que os olhos se fechassem em paz. Rogério, no entanto, não enxergava nada disso. Para ele, Juliana era apenas uma funcionária, alguém contratada para um trabalho específico. Suas atenções estavam voltadas para relatórios, reuniões e estratégias de negócios. O relacionamento com a filha limitava-se a perguntas rápidas durante o jantar. "Como foi a escola?" perguntava sem erguer os olhos do celular. "Foi bem", respondia Manuela baixinho, e o silêncio dominava a mesa. Certa noite, após mais um jantar frio, Manuela correu para Juliana e, abraçando-lhe a cintura, perguntou em voz baixa: "Por que o papai nunca sorri para mim?" Juliana apertou os lábios, sem saber o que responder. Acariciou-lhe os cabelos, escondendo a tristeza nos olhos. Sabia que o coração da menina clamava por algo que dinheiro algum poderia comprar: atenção. Enquanto isso, nos círculos sociais de Rogério, amigos e sócios insistiam que era hora de seguir em frente. Para eles, viúvo rico não podia viver sozinho. Organizavam jantares, festas discretas, encontros arranjados com mulheres jovens e elegantes. Rogério comparecia, mas sempre voltava para casa com a mesma expressão: apatia. Nenhuma daquelas mulheres preenchia o que faltava.
Até que, em uma dessas conversas regadas a vinho, alguém lançou uma ideia com tom de piada. Rogério, sua filha precisa de uma mãe. Por que não deixa ela mesma escolher? O milionário riu, mas o colega insistiu. Pense bem, coloque algumas mulheres à frente dela. Todas lindas, sofisticadas, o tipo de esposa que se espera de você. A menina aponta uma. Pronto. Resolve-se de forma prática. A princípio, pareceu absurdo, mas a mente de Rogério funcionava como a de um empresário. Se algo parecia eficiente, valia considerar. Afinal, ele selecionaria as mulheres, todas dentro dos padrões de seu mundo. A escolha da filha seria apenas simbólica, uma formalidade. Naquela noite, ao subir para o quarto, Rogério encontrou Manuela dormindo profundamente, abraçada ao ursinho, enquanto Juliana, sentada na beira da cama, lhe vigiava o sono. Ficou parado alguns instantes na porta. Por um momento, uma pontada de desconforto atravessou-lhe o peito. Havia mais serenidade naquela cena do que em qualquer salão de luxo que frequentara, mas afastou a sensação com rapidez. Ela só cumpre o trabalho pelo qual é paga, murmurou, fechando a porta. Nos dias seguintes, Rogério começou a organizar o plano. Selecionou 6 mulheres, todas modelos renomadas, jovens, belas, seguras de si. Preparou o salão principal da mansão, mandou polir o piso de mármore, encomendou arranjos de flores e taças de cristal. A noite de apresentação seria quase um desfile. Juliana, ao perceber a movimentação incomum, sentiu um aperto no coração. Não ousou perguntar nada, mas via a casa transformando-se em palco. Serviçais corriam de um lado para o outro. Estilistas chegavam com vestidos caros, maquiadores preparavam maletas. Tudo aquilo destoava da rotina de cuidado silencioso que ela conhecia. Na véspera do evento, enquanto arrumava o quarto de Manuela, a menina lhe perguntou: Tia Juliana, você acha que algum dia eu vou ter uma mãe de novo? Juliana sentou-se ao lado dela na cama, segurando-lhe a mão pequenina. Eu não sei responder isso, minha pequena, mas sei de uma coisa: você nunca vai deixar de ser amada. Manuela sorriu de leve, mas em seus olhos havia mais dúvidas do que certezas. Naquele mesmo instante, no escritório da mansão, Rogério ajustava a gravata diante do espelho, revisando mentalmente o que aconteceria. Para ele, não passava de um processo racional: encontrar a mulher ideal para representar ao lado dele e, de quebra, suprir a falta de uma mãe para sua filha. Tudo muito prático, tudo muito controlado. Mas a vida tem seus próprios planos. E aquela brincadeira de escolha jamais terminaria como ele previa. A movimentação na mansão Tavares começou cedo no dia seguinte. Caminhões chegavam com caixas de cristal, tapetes vermelhos eram estendidos no salão principal, decoradores ajustavam arranjos de flores importadas. O ar de formalidade lembrava a preparação de uma festa de gala, mas o motivo era muito mais íntimo e, ao mesmo tempo, estranho. Rogério Tavares circulava pela casa como um diretor de espetáculo. Observava cada detalhe, cobrava perfeição. Para ele, aquele evento não era apenas um capricho. Era a execução de uma ideia que acreditava ser prática, lógica, definitiva. Se a filha precisava de uma mãe, então que escolhesse entre mulheres à altura de seu padrão. Nada de surpresas, nada de sentimentos, apenas eficiência. Quero tudo impecável, repetia em voz firme. Esta não é uma noite qualquer. Os empregados se entreolhavam em silêncio. Alguns sabiam do que se tratava, outros apenas obedeciam. Todos, porém, sentiam que havia algo estranho em transformar uma decisão tão delicada em espetáculo. No canto, Juliana observava a correria enquanto ajudava Manuela a tomar café da manhã. A menina franzia a testa, sem entender o que acontecia. Tia Ju, por que a casa está diferente? Perguntou, mexendo no leite com chocolate. Deve ter uma festa, respondeu a babá, sorrindo para disfarçar a apreensão.
Mas você não precisa se preocupar com isso agora. Manuela assentiu, mas sua expressão continuava confusa. Era perceptível que, mais do que respostas, o que a menina buscava era segurança. E essa segurança ela só encontrava no colo de Juliana. Enquanto isso, Rogério reunia-se em seu escritório com um grupo seleto de convidados. Sobre a mesa estavam dispostos os currículos das 6 mulheres escolhidas para participar do evento. Modelos renomadas, todas jovens, belas, acostumadas a serem admiradas. Nenhuma delas havia sido convidada por acaso. Rogério havia selecionado criteriosamente cada uma, pensando não apenas na aparência, mas também no status social que trariam. Elas são perfeitas, comentou um dos sócios, analisando as fotos. Sua filha ficará encantada. Rogério cruzou os braços, satisfeito. Exatamente. Quero que ela se sinta parte da escolha, mas no fundo sei que qualquer uma delas servirá. São mulheres que representam o que minha família precisa. A palavra família saiu de sua boca sem emoção. Para ele, era mais um conceito de aparência do que de afeto. Mais tarde, as 6 mulheres chegaram à mansão. O salão transformou-se em camarim improvisado. Vestidos de alta costura, maquiadores e cabeleireiros trabalhavam sem parar. As modelos riam, falavam alto, tiravam fotos discretas com os celulares. Para elas, aquele convite não era apenas uma oportunidade, mas uma espécie de concurso de prestígio. A ideia de se tornarem a esposa do viúvo milionário soava como prêmio. Juliana cruzava os corredores levando Manuela pela mão quando ouviu uma das modelos comentar: "Imagino a fortuna que essa garotinha vai herdar." Outra respondeu rindo: "Melhor garantir o lugar de madrasta logo." O coração da babá apertou. Puxou Manuela mais para perto de si e acelerou o passo. A menina, no entanto, captou parte da conversa e perguntou em voz baixa: "Elas querem ser minhas mães?" Juliana hesitou. Abaixou-se diante dela e disse com delicadeza: "Elas estão aqui para conhecer seu pai. Só isso." Mas por dentro sentia-se incomodada. Sabia que aquelas mulheres não estavam ali por amor, mas por interesse. À noite, a mansão estava transformada. Lustres de cristal iluminavam o salão. Mesas cobertas por toalhas brancas sustentavam arranjos de flores. Um clima de espetáculo pairava no ar. Os empregados, tensos, circulavam entre os convidados escolhidos a dedo por Rogério. No centro, ele se mantinha imponente, vestido em um terno sob medida. Sua expressão era de confiança absoluta. A cada sorriso, a cada aperto de mão, transmitia a imagem de quem tinha tudo sob controle. Manuela, ao seu lado, estava confusa. Vestia um delicado vestido rosa, mas seu olhar denunciava insegurança. Segurava a mão do pai, mas de vez em quando buscava os olhos de Juliana, que permanecia discretamente ao fundo, como sombra protetora. Finalmente, Rogério ergueu a voz: "Senhores e senhoras, agradeço por estarem aqui nesta noite especial." Fez uma pausa dramática. "Como todos sabem, minha filha Manuela perdeu a mãe muito cedo. E acredito que chegou a hora de preencher essa ausência." Os murmúrios se espalharam pelo salão. As 6 modelos alinharam-se à frente, cada uma com seu melhor sorriso. A atmosfera era de competição velada. "Hoje", continuou Rogério, pousando a mão sobre o ombro da filha, "darei a ela a oportunidade de escolher. Entre essas mulheres está quem poderá se tornar a nova mãe de minha filha e minha futura esposa." As palavras ecoaram como sentença. Alguns convidados sorriram em aprovação. Outros franziram a testa, desconfortáveis. Mas ninguém ousou contestar. Juliana, ao fundo, sentiu o coração disparar. A ideia de transformar aquela criança em juíza de algo tão complexo parecia cruel. Segurou as próprias mãos com força, contendo a vontade de intervir. Manuela arregalou os olhos. Olhou para as mulheres à sua frente, todas belas, bem vestidas, mas distantes.
O coração da menina acelerou. Sentia que algo não estava certo. As modelos, por sua vez, não perderam tempo. Uma delas se abaixou diante da menina e sorriu exageradamente. Oi, querida. Se me escolher, prometo levar você para viajar pelo mundo. Paris, Londres, Nova York. Outra logo tomou a frente. Eu posso te dar todos os brinquedos que imaginar. Sua vida será como um conto de fadas. A terceira ergueu uma boneca cara que havia trazido como presente. Veja, já pensei em você antes mesmo de nos conhecermos. As promessas se sucediam, uma mais fútil que a outra. O salão enchia-se de palavras vazias, mas o olhar de Manuela permanecia distante. Nenhuma daquelas mulheres lhe transmitia carinho. Nenhuma lhe lembrava a mãe perdida. Juliana, atrás, sentiu os olhos marejarem. Manuela olhou para ela por um instante e, nesse breve contato, encontrou a única coisa que não vira em nenhuma das modelos: amor verdadeiro. Rogério, de pé, observava confiante. Para ele, era questão de tempo até a filha apontar uma das mulheres que ele próprio escolhera. Não imaginava que o coração de uma criança podia ter planos diferentes. O salão permanecia em silêncio expectante após a última promessa. As 6 mulheres alinhadas sorriam como candidatas em um desfile, cada uma tentando disfarçar a ansiedade atrás de gestos elegantes. O brilho dos vestidos refletia a luz dos lustres, mas para Manuela tudo parecia ofuscar ainda mais a sensação de vazio. Ela apertou a mão do pai com força, mas Rogério não percebeu. Seus olhos estavam fixos na cena, orgulhoso de ter criado o que acreditava ser uma solução prática. Então, filha, disse ele, inclinando-se para falar mais perto dela. Agora é com você. Escolha. As mulheres endireitaram a postura. Algumas ajeitaram os cabelos, outras esticaram discretamente os braços, como se o gesto pudesse chamar atenção. Tudo naquela cena parecia encenação. Mas Manuela não enxergava brilho algum nos sorrisos à sua frente. Ela deu um passo hesitante. Aproximou-se das mulheres e as observou uma a uma. A primeira falava de viagens, a segunda insistia em brinquedos, a terceira exibia a boneca cara que trouxera. As demais também lhe dirigiram frases ensaiadas, palavras bonitas, promessas de um futuro dourado. Mas nada daquilo tocava o coração da menina. Seus olhos, inquietos, buscavam algo que não sabiam nomear. Por um instante, Manuela pensou em ficar em silêncio. O peso da escolha parecia grande demais para seus ombros pequenos. O olhar insistente do pai aumentava a pressão. Os convidados observavam com expectativa. As 6 mulheres sorriam confiantes, convencidas de que nenhuma criança recusaria tantas promessas. E foi nesse instante que Manuela virou a cabeça. Seus olhos cruzaram a sala e encontraram Juliana. A babá estava recuada, quase escondida perto da porta lateral, vestindo o uniforme simples. Não fazia parte daquele espetáculo. Não sorria com exagero, não trazia presentes caros. Apenas observava em silêncio, com a mesma ternura de sempre. O coração da menina disparou. De repente, todas as vozes das mulheres à frente se tornaram distantes. O salão, com seu luxo e brilho, desapareceu por um momento. Restou apenas aquele olhar familiar que lhe dava segurança. Soltando a mão do pai, Manuela caminhou em direção contrária às modelos. O som de seus passos ecoou no salão, surpreendendo a todos. Os sorrisos das mulheres congelaram e um murmúrio de espanto percorreu os convidados. Manuela atravessou a distância até Juliana, segurou-lhe a mão com firmeza e, olhando para todos, anunciou em voz clara: "Eu quero ela." O choque foi imediato. "Como assim ela?" Uma das modelos perguntou indignada. "Ela é só a babá." Outra riu com desdém. "Isso só pode ser uma brincadeira." Rogério franziu o senho, incrédulo. "Manuela, não... Você não entendeu?" Mas a menina o interrompeu, com lágrimas nos olhos.
Eu entendi sim, papai. Eu quero a tia Juliana. Quero que ela seja minha mãe. O salão inteiro prendeu a respiração. Juliana, surpresa, abaixou-se até a altura da menina. Manuela, querida, murmurou, sem saber o que dizer. Eu não sou... É sim. A criança a interrompeu, abraçando-a com força. Você é quem cuida de mim. Você é quem me ama de verdade. As palavras soaram como martelo. Nenhuma das modelos ousou responder. Os convidados se entreolharam, desconfortáveis. A cena, que deveria ser um espetáculo de controle, transformava-se em revelação constrangedora. Rogério sentiu o chão tremer sob seus pés. Não esperava aquilo. Todo seu plano desmoronava diante de uma escolha tão simples e, ao mesmo tempo, tão devastadora para seu orgulho. Isso não faz sentido, ele murmurou, tentando recuperar a voz de autoridade. Juliana não foi chamada para isso. Mas Manuela não soltava a babá. Chorava baixinho, repetindo, eu só quero ela. As modelos, desconfortáveis, tentavam disfarçar o constrangimento. Uma delas ainda arriscou comentar, Rogério, a criança está confusa. Criança não sabe o que quer. Mas o olhar da menina contradizia qualquer tentativa de desmerecer sua decisão. Era puro, sincero e irrefutável. O silêncio tomou conta do salão. Ninguém ousava se mover. Foi então que um dos convidados, em voz baixa, comentou para o outro. Talvez seja isso que ele nunca percebeu. A filha não precisa de luxo, precisa de amor. Rogério ouviu. A frase entrou em sua mente como um golpe. Pela primeira vez, percebeu que talvez tivesse construído uma vida cheia de aparências, mas incapaz de dar à filha o que realmente importava. Manuela enxugou as lágrimas no vestido de Juliana e disse mais uma vez, clara e firme, eu já escolhi. E não havia argumento capaz de mudar o que estava gravado no coração de uma criança. O salão ainda estava paralisado. A imagem de Manuela agarrada à babá desmanchava toda a encenação preparada por Rogério. As 6 modelos se entreolhavam, indignadas, incapazes de aceitar que haviam sido ignoradas por uma criança. Rogério, de pé ao centro, mantinha o senho franzido. A autoridade que sempre o definira parecia fragilizada. O silêncio dos convidados pesava como julgamento. Manuela, solta a Juliana, disse ele, a voz baixa, mas firme. Isso não é brincadeira. A menina ergueu os olhos, marejados de lágrimas. Não é brincadeira, papai. Eu quero ela. O tom convicto da filha o desarmou. Ainda assim, ele tentou recuperar o controle. Você não entende o que está dizendo. Uma mãe não se escolhe assim. Então por que me mandou escolher? Retrucou Manuela, surpreendendo-o. As palavras da menina ecoaram pelo salão, expondo o absurdo da situação. Os convidados se remexeram nas cadeiras, alguns murmurando em desaprovação. Uma das modelos, irritada, deu um passo à frente. Rogério, é claro que sua filha está confusa. Ela não sabe diferenciar quem é funcionária e quem pode ser esposa. Juliana sentiu o sangue gelar. Apertou Manuela contra o peito, protegendo-a das palavras que caíam como golpes. Não fale dela desse jeito, pediu, a voz embargada. Criança entende mais do que muito adulto. A mulher riu com desdém. Que ousadia! Você devia se lembrar do seu lugar. O comentário foi seguido de cochichos, mas também de alguns olhares de reprovação. Até entre os convidados, a arrogância das modelos começava a soar exagerada. Rogério levantou a mão, exigindo silêncio. Basta! A ordem soou, mas não tinha a mesma força de antes. Ele olhou para Juliana, sério, como se a culpa fosse dela. Você devia ter se afastado. Juliana respirou fundo. Senhor, eu não fiz nada. Só estive onde sempre estive, ao lado dela. Manuela, chorando, apertou-se mais ainda contra a babá. É ela quem me cuida, papai. Quem fica comigo quando você não está. As palavras atingiram Rogério em cheio.
Por um instante, lembrou-se de quantas vezes chegara tarde em casa e encontrara a filha já dormindo. De quantas manhãs apressadas passara sem sequer perceber os detalhes dela. Lembrou-se das vezes em que Juliana estivera ali, em silêncio, preenchendo a ausência que ele deixava. Mas seu orgulho não permitia admitir. Isso não muda nada, disse seco. Juliana é funcionária, apenas isso. Manuela o encarou, a pequena voz carregada de firmeza. Para mim, ela é mãe. O salão pareceu estremecer. Nenhum argumento parecia capaz de apagar aquela verdade. As modelos impacientes começaram a murmurar entre si. Uma delas, com um sorriso irônico, comentou alto o bastante para todos ouvirem. É inacreditável. Um homem como Rogério Tavares sendo rejeitado por causa de uma babá. As risadas forçadas que seguiram soaram ainda mais ofensivas. Juliana fechou os olhos, contendo as lágrimas. Não queria chorar diante deles. Não queria parecer fraca, mas o coração doía, não pela humilhação, mas pela dor de Manuela, obrigada a ver seu afeto questionado. Foi então que uma voz inesperada se levantou entre os convidados. Um dos empresários, amigo de longa data de Rogério, ergueu-se da cadeira. Com licença, mas preciso dizer algo, falou com firmeza. A cena que todos vimos aqui deveria ser suficiente. Essa menina não quer luxo, nem promessas vazias. Quer amor. E amor não se compra. O salão mergulhou em silêncio. Rogério sentiu as palavras atravessarem seu orgulho como lâminas. Tentou rebater, mas não encontrou resposta. Juliana acariciou o rosto de Manuela, que ainda soluçava. Está tudo bem, minha pequena, sussurrou. Estou aqui. O gesto simples foi mais eloquente do que qualquer discurso. Os convidados, um a um, desviaram os olhos constrangidos. A diferença entre Juliana e as modelos era evidente. Enquanto umas buscavam status, a outra oferecia cuidado. Rogério, pressionado pelo silêncio coletivo, finalmente deixou escapar. Eu só queria o melhor para minha filha. Manuela se afastou ligeiramente de Juliana e respondeu com a inocência da verdade. O melhor já está aqui, papai. Sempre esteve. As lágrimas que escorreram dos olhos de alguns empregados nos cantos da sala denunciavam o impacto daquelas palavras. O ambiente, antes palco de espetáculo, tornara-se sala de revelações. Rogério passou a mão pelo rosto, cansado. O peso do orgulho o mantinha de pé, mas algo dentro dele começava a rachar. A lembrança de sua falecida esposa surgiu em sua mente. Heloísa sempre dizia: amor não se mostra em discursos, Rogério. Se mostra em gestos. Olhou para Juliana. Lembrou-se de quando a contratou, da paciência silenciosa que sempre demonstrara, da forma como cuidava de sua filha sem jamais pedir nada em troca. Pela primeira vez, enxergou-a não como funcionária, mas como presença. As modelos, percebendo que o cenário não lhes era mais favorável, começaram a se retirar, uma a uma, carregando o peso do ridículo. Seus saltos ecoavam no mármore como despedida amarga. O salão ficou vazio, exceto por Rogério, Manuela, Juliana e alguns poucos empregados. A tensão ainda pairava no ar, mas já não havia disputa. Restava apenas a verdade. Juliana respirou fundo, tentando encontrar coragem. Senhor Rogério, eu nunca quis tomar o lugar de ninguém. Só fiz o que estava ao meu alcance, cuidar dela. Se isso incomoda, posso ir embora. O coração de Manuela disparou. Não! Gritou, agarrando-se a babá. Você não vai embora! Rogério fechou os olhos por um instante. O som da voz da filha era mais forte do que qualquer conselho, mais verdadeiro do que qualquer convenção social. Quando abriu os olhos, sua expressão já não era de ira, mas de rendição silenciosa. Talvez, murmurou a voz embargada. Talvez eu tenha demorado demais para enxergar. Juliana não respondeu.
Apenas abraçou Manuela com mais força, como se quisesse protegê-la de tudo. Naquele instante, sem discursos, sem promessas, o que restava no ar era a revelação clara. O amor verdadeiro não estava nas 6 mulheres que desfilaram sob os lustres. Estava na simplicidade de uma babá que dia após dia ofereceu aquilo que nenhum luxo poderia comprar. A mansão Tavares amanheceu diferente. O silêncio ainda reinava, mas não era o mesmo silêncio frio de antes. Havia nele uma pausa carregada de reflexão. O episódio da noite anterior não poderia ser esquecido tão facilmente. Rogério passou a manhã fechado no escritório. Não tocou nos relatórios, não fez ligações. Apenas permaneceu diante da janela, observando o jardim. As palavras da filha martelavam em sua mente. O melhor já está aqui, papai. Sempre esteve. A imagem de Manuela agarrada a Juliana não lhe saía da cabeça. Em todos aqueles anos de negócios, nunca alguém havia desarmado seu orgulho com tanta simplicidade. Não fora um sócio, nem um concorrente, muito menos um discurso. Fora sua própria filha, com a verdade inocente que nenhum adulto teria coragem de dizer. Do lado de fora, Manuela brincava no gramado. Corria com o vestido amassado, rindo alto, e Juliana a observava de perto, como sempre. O sol refletia nos cabelos da menina, e cada gargalhada parecia arrancar um pedaço da dor acumulada. Rogério, da janela, os observava. Viu quando Manuela tropeçou na grama e Juliana imediatamente correu até ela, levantando-a com cuidado, soprando o joelho ralado como se fosse o maior dos ferimentos. A menina voltou a sorrir e a babá sorriu junto. O gesto simples, repetido tantas vezes, carregava mais maternidade do que todas as promessas vazias da noite anterior. No almoço, a mesa longa estava posta, mas só 3 lugares foram ocupados. Rogério quebrou o silêncio com voz grave. Manuela, ontem você me surpreendeu. A menina o olhou desconfiada, ainda segurando a mão de Juliana. Eu só disse a verdade, papai. Ele suspirou. Sim, e a verdade às vezes dói mais do que qualquer coisa. Juliana permaneceu quieta, mas seu coração batia acelerado. Não sabia se Rogério estava prestes a repreendê-la ou a reconhecê-la. Rogério então virou-se para ela. Juliana, eu preciso pedir desculpas, disse, firme. Transformei algo tão sério em espetáculo. Não vi o que estava diante dos meus olhos. Ela arregalou os olhos, surpresa. Senhor, não precisa... Preciso sim, interrompeu ele. Passei anos achando que podia resolver tudo com dinheiro, aparência e controle. Mas ontem percebi que minha filha não precisa de nada disso. Precisa de alguém que a ame de verdade. E você esteve aqui o tempo todo. Manuela sorriu, orgulhosa da confissão do pai. Eu disse, papai. Juliana, emocionada, respirou fundo. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Cuidei dela porque ela precisava. E porque você quis, completou Rogério. Isso é o que faz diferença. O silêncio que se seguiu não foi de tensão, mas de alívio. Pela primeira vez, estavam unidos pelo mesmo sentimento. A verdade de que família não se constrói com aparências, mas com amor. Nos dias seguintes, a mudança tornou-se evidente. Rogério, ainda reservado, começou a passar mais tempo com a filha. Descobriu que ela adorava desenhar, que inventava histórias com bonecas e que sabia cantarolar canções que aprendera com Juliana. Cada descoberta era uma revelação do quanto havia perdido estando distante. Juliana continuava em seu papel, mas agora era vista de outra forma. Não apenas como funcionária, mas como parte essencial daquela casa. Os empregados, que antes olhavam com indiferença, agora a cumprimentavam com respeito. Sabiam que a presença dela havia transformado o coração da pequena Manuela, e pouco a pouco, também o de Rogério.
Uma tarde, enquanto observavam a menina brincar no jardim, Rogério falou em voz baixa: Juliana, nunca pensei que fosse aprender uma lição tão grande com algo tão simples. Ela sorriu de leve. As crianças sempre nos mostram o que esquecemos quando crescemos. Ele a encarou sério. Se não fosse por você, minha filha estaria crescendo sozinha, mesmo rodeada de gente. Juliana desviou os olhos, constrangida. Eu só fiz o que meu coração mandava. Rogério não insistiu, mas no íntimo sabia que jamais conseguiria medir o valor do que ela havia feito. No domingo seguinte, ao redor da mesa de jantar, Manuela fez questão de sentar-se entre os dois. Abraçou o braço do pai de um lado, o de Juliana do outro, e declarou: agora sim eu tenho uma família. As palavras, simples e puras, fizeram Rogério sorrir de verdade pela primeira vez em anos. Juliana conteve as lágrimas, mas seu coração transbordava. Naquela noite, ao colocar a filha para dormir, Rogério ficou sentado ao lado da cama. Manuela já quase adormecia quando murmurou: papai, obrigado por ouvir meu coração. Ele beijou a testa da filha e respondeu: foi ele que me ensinou tudo o que eu precisava aprender. Juliana, encostada no batente da porta, observava a cena em silêncio. E pela primeira vez, não se sentiu apenas como a babá da casa. Sentiu-se parte dela. A vida seguiu com dias comuns e simples. Mas naquela mansão, algo essencial havia mudado. As prioridades. Porque no fim, a lição era clara. Ser mãe não é sobre aparência, riqueza ou status. É sobre amor, e amor de verdade. Se conquista. Essa história nos mostra que o amor verdadeiro nunca se mede por aparência, luxo ou status. Rogério acreditava que podia decidir tudo com o controle de sempre. Pensou que uma mãe poderia ser escolhida como se escolhe um objeto caro em uma vitrine. Trouxe mulheres lindas, sofisticadas, elegantes, mas esqueceu que a filha não precisava de beleza vazia. Precisava de carinho. E foi exatamente isso que mudou tudo. A pequena Manuela, com sua inocência, mostrou a verdade que nenhum adulto teve coragem de dizer. Entre vestidos caros e sorrisos ensaiados, ela escolheu a única pessoa que lhe dava o que nenhuma das outras oferecia: amor de verdade. Juliana não tinha joias, não tinha status, mas tinha o que nenhuma riqueza do mundo poderia comprar: presença, cuidado, paciência. E isso foi mais forte do que qualquer luxo. Essa história é um lembrete para todos nós. Às vezes, estamos tão preocupados com o que brilha por fora que esquecemos do que realmente importa por dentro. Uma criança enxergou em segundos aquilo que os adultos, cheios de orgulho, não conseguiam ver. E agora eu quero perguntar a você: já aconteceu de você perceber que o verdadeiro valor de alguém não estava no que ele tinha, mas no que ele fazia por você em silêncio? Já conheceu alguém que, sem status ou aparência, foi capaz de marcar sua vida pelo amor genuíno? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história e de qual lugar você está nos acompanhando. E se essa mensagem tocou seu coração, já deixa o like, se inscreve no canal Além de Narrativas e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essa lição hoje. Porque no fim, o recado é simples e eterno. Mãe não é quem mais aparece. Mãe é quem mais ama. E esse amor não se compra.